Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caderno de Maria Valtorta. Vamos continuando lendo esses livros maravilhosos, né, que nos ajudam tanto. Dia 26 de outubro, então, de 1943. Jesus disse: uma das coisas que devem ser levadas em consideração por aqueles que julgam o seu caso com pouca fé e muita humanidade, que o racionalismo torna hostil e incrédulo para com as obras gratuitas e admiráveis de Deus, é o tom diferente das minhas comunicações. Deve ser probatório, mas dado que nada é mais ofuscante do que a incredulidade, nada é mais distorcido do que a realidade divina do espírito do mundo. Esta será uma rocha sobre o qual aqueles que não podem navegar no mar aberto da fé em Deus e preferem, para ficar perto, vai parar para a terra nos baixos de sua ciência racional e sua aridez espiritual. Nossa, que trecho interessante, né? Desde já tô aqui focada aqui no que Deus está falando com ela aqui, né? Peraí, o que significa probatório, gente? Deixa eu perguntar para Deus aqui, né? Para Deus em outra forma, né? Porque tudo é dele, né? Até o Google. Até o Google. Aline, o Google não é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Probatório. Probatório. O que quer dizer probatório? Relativo à prova, que contém prova. Probatório, relativo à prova que contém prova. Tá. Então, uma das coisas que devem ser levadas em consideração por aqueles que julgam seu caso com pouca fé e muita humanidade. Então, tô falando com a Valtorta. Que julgam o caso da Valtorta, né? Ela é uma alma vítima, é isso? E é uma escritora que recebeu revelações particulares, será que é isso? Então, não sei. Uma das coisas que devem ser levadas em consideração por aqueles que julgam seu caso com pouca fé, pessoa que tem muito pouca fé, não tem fé em Deus. Então, realmente, para ter revelações particulares e acreditar nas revelações particulares, visões e revelações, a pessoa precisa ter muita fé em Deus, muita fé, né? E aqui no caso, a pessoa julga o caso dela com pouca fé e muita humanidade. Daí fala do racionalismo lá, que o racionalismo torna hostil e incrédulo. A pessoa fica hostil e incrédula por causa do jeito de pensar humanamente. Racionalista. Torna hostil e incrédulo para com as obras gratuitas e admiráveis de Deus. É o tom diferente, né? É o tom diferente que eu uso nas minhas comunicações. Deve ser comprovado, né? Deve ser comprovado, probatório, né? E tal, mas dado que nada é mais ofuscante do que a incredulidade. Nada é mais distorcido do que a realidade divina do espírito do mundo. Então, muito estranho isso aqui. Nada é mais distorcido do que a realidade divina do espírito do mundo. Nada é mais distorcido, né, do que a realidade divina do espírito do mundo. Uau, interessante isso aqui. Esta será uma rocha sobre o qual aqueles que não podem navegar no mar aberto da fé
em Deus e preferem, para ficar perto, vão parar para a terra. E preferem ficar perto, vai parar para a terra nos baixos de sua ciência racional e sua aridez espiritual. Então, são pessoas assim, que ficam procurando respostas no mundo, né? Confirmações nas pessoas, né? Confirmações no mundo. Então, há pessoas que querem navegar no mar aberto da fé, que são pessoas assim que se colocam como padres religiosos diante do mundo. Então, são pessoas espirituais vistas pelo mundo, né? Que são consideradas pelo mundo. Pensa assim, religiosos, padres. Então, para eles, os padres, que se foi isso que eu estou entendendo, a realidade divina fica distorcida, né, do espírito do mundo, né? Nada mais distorcido do que a realidade divina do espírito do mundo. A pessoa espiritual, padres, freiras que têm um conhecimento, né, são conhecidos, vamos dizer, são pessoas mais conhecidas, e por serem conhecidas têm essa realidade, né? De olhar para o mundo, né? De esperar do mundo a resposta, esperar assim número de conversão, sabe? Essas coisas que os santos antes eles olhavam para que eles considerassem os santos. Eles ficavam olhando o que o santo conseguiu fazer. Ele conseguiu mudar a realidade dele, né, diante do mundo. Então tem muita santidade que foi, né, desenvolvida na igreja, né, que foi aprovada na igreja, olhando muito para o mundo, né? É bem assim. Deve ser comprovado, mas dado que nada é mais ofuscante do que a incredulidade, nada é mais distorcido do que a realidade divina do espírito do mundo. Esta será uma rocha sobre a qual essas pessoas, né, que não podem, né, é uma rocha de pessoas que não estão preocupadas com, né, o público. É isso que ele está falando. É uma rocha para aqueles que não estão preocupados com o espírito do mundo, né? Mas aqueles que procuram, né? Mas não será, né? No caso dos outros, né? Que querem navegar no mar aberto da fé em Deus e preferem, para ficar perto, vai parar para a terra nos baixos de ciência racional e na aridez espiritual da terra, né? Esperando resultado na terra, né? De ver resultado no mundo. Ai, cadê as conversões? Cadê as mudanças? Cadê as vocações, né? Que aumentou por causa dessas revelações, alguma coisa assim, né? Tem que ver fruto, tipo assim. Dirão que enquanto um dos tons é solene e hierático, tingido de antiguidade, o outro é mais humilde e mais humano e mais moderno. Dirão que enquanto um dos tons é solene e hierático, tingido de antiguidade, o outro é mais humilde, mais humano e mais moderno. O que lhes parece um anti-álibi ao seu favor, e ao contrário, a prova inegável de sua sinceridade. Difícil, né, entender o que Jesus está falando, mas tá bom. Falo a todos como rei e mestre, mas a ti, pequena amada e pequena discípula, falo primeiro como esposo e irmão do que como rei e mestre. Pelo contrário, a realeza desaparece com você, porque não falo por você do alto de um trono, mas desço para tomá-la em meus braços e ensiná-la, pois sou mestre, falando com você de amor. Não há duas pessoas a falar, e não são, sobretudo, vocês que são as duas vozes. Não há duas pessoas a falar, e não são, sobretudo, vocês que são as duas vozes. Um é aquele que fala. Eu sou isso. Eu, Deus, Rei e Mestre dos homens, eu que vos escolhi para o meu amor, eu, vosso esposo. Então, o texto é esse. Está falando com a Valtorta. Então, e tá bem confuso. Tá bem confuso. Eu não entendi muito bem, né? Não sei se o que eu falei tem a ver, é o que Deus colocou no meu coração na hora que eu tô lendo. Então, deve ser probatório, né? Posto à prova. As pessoas devem esperar isso, que deve pôr à prova. Vai surgir frutos?
Vai surgir conversões, vai surgir padres, vai surgir vocações. Então ficam numa ciência do mundo, né? Vamos ver o resultado que vai acontecer no mundo, né? De uma ciência racional, de uma aridez e aridez espiritual, porque não mergulha. A pessoa não mergulha no conteúdo que a Valtorta está oferecendo, nos textos que a Valtorta está trazendo. Não mergulha. Recebemos, tem revelações de Maria Valtorta. Muito bem, ótimo, né? Legal, tem as revelações de Maria Valtorta. E aí, tô sabendo que tem pessoas lendo. Mas aí, tá dando fruto, né? Então os bispos, os padres religiosos ficam esperando os frutos. Eles não estão lá pegando o livro para estudar. Entendeu? É isso que Jesus parece que é isso que eu entendi. É isso que eu entendi. Eles não vão pegar o livro para estudar. Eles vão ficar esperando. Tá bom. A gente já provou, tá bom. E agora? Vamos esperar os frutos. Quando der fruta, aí ela vai ser santa. Vai ser legal e tal. Tipo assim, como se eles não precisassem ler os conteúdos e estudar e aprender os conteúdos da Valtorta. Tipo assim, como se eles não precisassem. É o que eu percebo que acontece na igreja, muito isso. Né? E dá a impressão de que os padres, eles não acham que precisam ler esses livros. Aí a gente lendo, eles observam se a gente está sendo santo por causa dos livros. O que está produzindo esses livros na gente, né? Aí ele fala aqui. O que lhes parece um anti-álibi ao seu favor? Anti-álibi ao seu favor. Dirão que enquanto um dos tons é solene e hierático, tingido de antiguidade, o outro é mais humilde, mais humano e mais moderno. O que lhes parece um anti-álibi ao seu favor. É, ao contrário, a prova inegável de sua sinceridade. Porque não seria possível ela fazer esse trabalho, né, sozinha, desenvolver isso sozinha. É uma sinceridade que veio de Deus mesmo, né, pelo tom solene e hierático, tingido de antiguidade, e também por ser humilde, mais humano também, e mais moderno, né. Então, eles falam que é uma coisa que parece que não é dela, não que não é de Deus, né, que pode ser dela, mas é uma prova, isso tudo é uma prova inegável da sinceridade que é ela mesma, né. Aí ele fala que vem não como rei, mas como mestre, esposo, amigo, para ajudá-la, né. Então tá. Vamos pro próximo aqui. 27 de outubro de 1943. Jesus disse: há um batismo e batismo, filha, que eu amo. Todos vós que sois católicos tendes o batismo que lava a culpa original e que deveria ter para todos as mesmas consequências de santidade, se todos tendessem para o céu em vez de estarem fixos com os olhos do Espírito e com as raízes do vosso ser na lama da terra. O batismo, sacramento instituído por mim, em lugar do batismo do precursor João, tem em si todos os elementos para conduzir-vos à santidade. Este batismo te dá graça, e quem tem graça tem tudo. Mas é você que não leva em conta a graça e a joga fora como um presente inútil. Entre o severo dever de ser fiel a esta graça, que não é outra senão Deus em vós, com todos os seus dons, e o fácil compromisso com a carne e o sangue. Mas é você que não leva em conta a graça e a joga fora como um presente inútil, entre o severo dever de ser fiel a esta graça, que não é outra senão Deus em vós, com todos os seus dons, e o fácil compromisso com a carne e o sangue, com o dinheiro, com o mal para gozar, ou julgais gozar durante esses poucos momentos de eternidade que são a sua vida na terra. Você prefere o compromisso. Quando o Filho de Deus, aquele que vos ama, vier entre as multidões, assinalado com o seu sinal indelével, aquele sinal que é mais glorioso do que uma coroa real, porque vos dá uma realeza sobrenatural de filhos e herdeiros do Rei Altíssimo.
ele descobre que poucos lutaram contra o instinto e contra Satanás, ou lavaram as manchas de Satanás e do instinto com arrependimento, de modo a ter esse sinal de predestinação claro e eficaz. A esses poucos, os amados do meu coração, eu, o Filho de Deus, a quem todo o poder de julgamento é deferido pelo Pai, venho dar um batismo de fogo ardente que queima e consome neles toda a humanidade, para libertar o Espírito e capacitá-lo para receber o Espírito falando. Seleção severa e eleição dolorosa em sua alegria, pois quem não está limpo, quem não é guardado ou purificado por amor e arrependimento, não pode ser aceito por meu grão. A palha estéril e vazia, o azevém e a erva daninha, as inúteis gavinhas parasitas serão separadas pelo meu escrutínio rigoroso. A palha são os orgulhosos de coração ou pensamento, por sua ciência racionalista e errônea, os fariseus e escribas da atualidade. O azevém e a cúscuta são os rebeldes contra a lei e os envenenadores dos corações. Os corruptores, os escandalosos, para quem melhor teria sido expulso do ventre materno já extinto. As gavinhas são os fracos, os mornos que querem se beneficiar da comunhão dos santos, mas sem se esforçar para dar a ela a contribuição do menor esforço. São os preguiçosos de espírito, aqueles que sempre precisam de encorajamento, apoio, calor para viver sua pobre vida espiritual. Sem os coeficientes de vários auxílios, eles rastejariam no chão, incapazes de alcançar o céu, e seriam pisoteados pelo maligno. Pisoteados, digo, não depenados. Eles são desprezados por isso também. Ele não se importa porque sabe que por si mesmo se dão à morte da alma. Eleição dolorosa porque é necessária. Como uma espiga destinada a tornar-se farinha de Deus, aceitar os golpes da debulhadora, a imolação da mó, a purificação da batedeira, isto é, dores, dores e dores, mortificações, asceses sem medida. Para ser farinha de hóstia, é preciso saber se despojar de todas as impurezas pelo amor. Nada mais é tão absoluto quanto o amor em operar essa operação de sua personalidade para torná-la apta a viver no céu. Mas pensa, minha alma, pensa depois de tanta dor, em como te parecerá belo o meu paraíso. Toda a amargura que bebes aqui, por amor do teu rei, lá em cima encontrarás transformada em doçura. Todas as feridas que te rasgaram aqui serão joias eternas. Toda dor será alegria. O tempo passa, cada momento passa. Eu permaneço e minha eternidade permanece comigo. E isso será seu presente. O que você ganhou com seu amor e com sua dor? Uma eternidade de luz e alegria eterna. Uma eternidade com Deus, Maria. Pense sempre isso. Pense isso sempre. Você desejará a dor como o ar que respira. Mais tarde, Jesus volta e fala para ela. Jesus diz: abre-me, meu amada minha. Seu cônjuge pede para você para entrar. Seu cônjuge pede para entrar. A tua boca que tanto queria ser beijada, permiti beijar. Aos teus braços que tantas vezes foram agarrados pelo braço do amor, permiti abraçar o amor. Esta é a canção desta manhã. Você vê se quem te deu o lírio pode te dar tudo o que você quer? Eu me dei, lírio nascido de Maria, que é lírio imaculado. Agora estou convosco em corpo e alma, em sangue e divindade. Eu estou com você como em um altar. Aqui no teu quarto, onde a tua fé brilha mais do que uma lâmpada e o teu amor cheira mais do que o incenso. Como na gruta de Belém coloquei o meu berço. O meu pequeno berço, que me contém tão grande como no céu, mesmo no menor fragmento estou como no seio do Pai, e ao meu redor estão os anjos que adoram. Sua fé faz você acreditar nisso, e por essa fé você pode ser abençoada. Eu quero te contar um segredo. A santa que amaste desde a infância, Maria Madalena, já penitente na terra da França e sozinha, entre as rochas, soube abstrair o espírito, apanhada no redemoinho do amor, a ponto de enviá-la para onde eu
estava nas espécies sagradas. E este desejo dela de me adorar no sacramento, como ela me adorou em vida na terra, me comoveu ainda mais do que sua penitência. Muito pouco sou adorado pelos cristãos, por sofismas que precisam de mais do que um aparato para me adorar. Oh, mas ame-me apenas por amor, veja-me e acredite em mim, apenas pela força da sua fé. Sabei que nunca tive adorações mais vivas do que as dos reclusos voluntários ou exilados em celas e desertos, e que nunca tive altar mais digno do que o do pequeno Tarcísio, importando as sagradas linhas com o seu sangue. Para encontrar algo mais perfeito, você deve pensar nos transportes inefáveis de minha mãe curvada sobre meu berço, ou no altar palpitante, mais cândida que o lírio, e iluminada pelo amor. Em seu corpo castíssimo que me carrega, ou em seus braços, em seus seios, feito o travesseiro para o sono do menino Deus. Maria, seja Maria, a Maria adoradora do pão vivo descido do céu, da carne e do sangue do Filho de Deus. E de Maria, como foi a nossa mãe, peça-lhe que lhe ensine o seu ardor eucarístico. Maria, faz da tua casa uma Nazaré e uma Betânia. Já é, desde que eu estou aí, e quanto mais você o faz com amor total ao seu Jesus eucarístico, a doença para o coração amoroso não é obstáculo. Infinitas são as igrejas onde estou sozinho. Venha pôr o seu espírito nelas, compense a falta de amor dos outros. Aprenda comigo a dizer, eu ansiava por isso, desejei ardentemente vir a ti. Jesus que está sozinho em tantos altares para te dizer que te amo com todo o meu ser. Desejei ardentemente ver-te ao meu sol eucarístico. Desejei ardentemente consumir o meu pão, que és tu. Portanto, desejo, tende piedade do vosso servo, Senhor. Na vossa serva, Senhor, deixa-me ir ao teu altar celestial para te adorar para sempre, ó Cordeiro de Deus. Deixa-me ver-te com a alma arrebatada na tua glória, ó meu divino sol que agora me aparece, velado pela debilidade da minha condição de vivente. Deixe-me amá-lo, como gostaria de amá-lo por uma eternidade abençoada. Abra as portas da vida para mim, Jesus, minha vida. Vem, Senhor Jesus, vem. Na comunhão de luz, pereça o que é carne e o Espírito conquiste a ti, meu Deus, único e trino, único amor de minha alma. Oh, meu Deus, que delícia. Glória a Deus nas alturas. Meu Deus. Que palavra grandiosa, né? Então aqui, vamos começar aqui. Ao batismo e batismo. Filha que eu amo, todos vós que sois católicos tendes o batismo que lava a culpa original e que deveria ter para com todos as mesmas consequências de santidade. Então, hoje em dia, muitos de nós somos batizados, né? Esse batismo maravilhoso que realmente limpa tudo, né? Que nos lava e nos dá, né? Tudo, abre as portas para tudo que a gente tanto precisa para a finalidade para a qual nós fomos criados por Deus, né? Esse batismo nos traz para a vida na divina vontade, né? Para poder trazer a gente para essa vida que nós tanto queremos viver agora, né? Então, é muito grande, lava a culpa original e nos traz a vida de Cristo em nós, incorpora e configura Cristo em nós, se nós deixarmos, se nós vivenciarmos os demais sacramentos plenamente, fazendo a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus, né? O batismo é um sacramento instituído por mim, Jesus, em lugar do batismo do precursor João. Tem em si todos os elementos para conduzir-vos à verdadeira santidade. Ele te dá a graça, e quem tem a graça tem tudo. Então, essa graça que convém do batismo, né, que é vinda do batismo, é a graça que nos abre para a vida na divina vontade. Então, sem o batismo é impossível, tá? A gente viver essa graça que nós estamos recebendo agora. Mas é você que não leva em conta a graça. Ah lá, tem muitos que não levam em conta a graça e joga fora. Tem quantos batizados que foram batizados na igreja católica e depois batizaram na igreja evangélica? Por que fizeram isso? Porque são pessoas que não entendem nada do que fizeram, né? Não entendem nada do que foi feito na vida deles, né? Então, mas é você que não leva em conta a graça,
e a joga fora como um presente inútil. Então, essas pessoas que foram batizadas na igreja católica, depois foram para a igreja evangélica e batizaram de novo, jogaram o batismo da igreja católica, né, fora, como uma graça inútil, como um presente inútil, né? E mudou alguma coisa agora que eles são evangélicos? Não mudou nada, porque na igreja evangélica eles não conseguiram compreender aquilo que eles tinham recebido na vida deles, né, pelo pai e pela mãe que levou eles na igreja. Se essa igreja evangélica não ensinou essa pessoa a voltar a ser católica, então ela não aprendeu nada, ela continua sendo errada do mesmo jeito, né? Mas é você que não leva em conta a graça e a joga fora como um presente inútil. Entre o severo dever de ser fiel a esta graça, né? Então, veem isso como um severo dever de ser fiel, que não é outra senão em Deus, senão Deus em vós com todos os seus dons. Então, olha só, eles acham severo manter-se fiel à graça, que é uma coisa tão maravilhosa, que ser fiel à graça é justamente, né, ter Deus em nós com todos os seus dons. E como que acha que isso é um severo dever? Então é muito triste, né, que Jesus está falando aqui, que a pessoa vê isso como um severo dever, sendo que é uma graça imensa ter Deus em nós com todos os seus dons, né, e o fácil compromisso com a carne. Então eles acham entre o severo dever de ser fiel a esta graça, que não é outra coisa de ter Deus em vós com todos os seus dons, e o fácil compromisso com a carne, e o sangue com o dinheiro, com o mal para gozar, ou julgais gozar durante esses poucos momentos de eternidade que são sua vida na terra, você prefere o compromisso com a carne. Olha lá. Então, olha só que interessante. Então, assim, entre uma coisa que é o severo dever de ser fiel à graça, e o compromisso com sua carne, né? E o sangue, que é o parentesco, as criaturas, com o dinheiro, com o mal para gozar, ou julgais gozar durante esses poucos momentos de eternidade, que são sua vida na terra. Você prefere o compromisso. Então, para não jogar fora sua vida na terra, você prefere o compromisso com a carne. Para você pensa que é jogar fora, viver fiel à graça do batismo. Viver fiel ao sacramento, você acha que é jogar fora sua vida na terra. Jogar sua vida na terra, da terra fora. Jesus, misericórdia, meu Pai, que horror. Quando o Filho de Deus, aquele que vos ama, vier entre as multidões, assinalado com o seu sinal indelével, aquele sinal que é mais glorioso do que uma coroa real, que vos dá uma realeza sobrenatural de filhos e herdeiros do Rei Altíssimo, ele descobre que poucos foram os que lutaram contra o instinto e contra o próprio, o Satanás. Então, foram poucos os que lutaram contra a sua vontade humana e contra Satanás. Ou lavaram as manchas de Satanás e do instinto com arrependimento. Então, foram poucos os que, se arrependeram também. De modo a ter esse sinal de predestinação claro e eficaz, para receber a coroa. E esses poucos, os amados do meu coração, eu, o Filho de Deus, a quem com todo o poder de julgamento é deferido pelo Pai, venho trazer um batismo de fogo ardente, que queima e consome neles toda a sua humanidade, a vontade humana, para libertar o espírito e capacitá-lo para receber o espírito falante. Seleção severa e eleição dolorosa em sua alegria, pois quem não está limpo totalmente, quem não é guardado ou purificado por amor e arrependimento, não pode ser aceito por meu grão. A palha estéril e vazia, o azevém e a erva daninha, as inúteis gavinhas parasitas serão separadas pelo meu escrutínio rigoroso. Então, Jesus vai fazer uma separação entre esses que sobraram. Entre os que sobraram, aqueles que foram fiéis e se arrependeram, Entre os que foram fiéis e se arrependeram, ele vai separar essas pessoas ainda. Vai fazer um escrutínio rigoroso entre essas ainda que restou. Meu Pai do céu. E a palha são os orgulhosos. Orgulhosos de coração ou pensamento por sua ciência racionalista e errônea, que são os fariseus e escribas da atualidade. Então, são pessoas que seguem a Deus, mas são escribas e fariseus, Ficam tentando defender, defender a lei e aquela coisa toda com uma ciência racionalista, errônea, e tal. O azevém e a cuscuta são os rebeldes contra a lei.
e os envenenadores dos corações, os corruptores, os escandalosos, para quem melhor teria sido expulso do ventre materno já extinto. Misericórdia. Então, aqueles que já não são escribas e fariseus, que ficam, tentando corrigir as pessoas e tal, tem aqueles que são o contrário deles, que são os rebeldes contra a lei. Então, tem os fariseus e escribas que são racionalistas demais e com uma ciência racionalizadora e errônea. Orgulhosos demais por serem grandes seguidores de Deus. Aí, os outros são o azevém e a cuscuta, que são os rebeldes contra a lei, aqueles que já não são assim, que eles já falam assim, não precisa seguir tão bem assim, não. Não precisa desse jeito, ser desse jeito, não, né? O azevém e a cuscuta, os rebeldes contra a lei e os envenenadores dos corações, os corruptores, os escandalosos, para quem melhor teria sido expulso do ventre materno já extinto. Então, são esses da teologia da libertação, por exemplo, entendeu? Que são liberais, progressistas, esses caras progressistas que falam assim, não precisa ser tão radical assim, não. Jesus é bonzinho, ele é maravilhoso, é misericordioso e tal. Esses são o azevém e a cuscuta. Era melhor não terem nascido e terem sido expulsos do ventre materno. Então, esses padres escandalosos, por exemplo, que aparecem na televisão, entendeu? Esses que são sertanejos, aí com a roupinha apertada, é esse tipo de gente, entendeu? Os cantores aí, né? As gavinhas são os fracos. As gavinhas que Jesus vai tirar são as almas fracas, os mornos que querem se beneficiar da comunhão dos santos, mas sem se esforçar para dar a ela a contribuição do menor esforço. Então, são aqueles que vão, tentando se encostar no outro, né? Tenta se encostar e se aproveitar, se beneficiar, né? Do seguro de vida lá, né? Vamos lá. Só Deus na causa, misericórdia, né? Os mornos, Senhor, Deus. E são os preguiçosos de espírito também, aqueles que sempre precisam de encorajamento e apoio, calor para viver sua pobre vida espiritual. Sem os coeficientes de vários auxílios, eles rastejariam no chão, incapazes de alcançar o céu e seriam pisoteados pelo maligno. Misericórdia, Senhor, protege nós dessas coisas. Ai, né? E já vi muitos desses aqui, que já vieram até a mim pedir minha ajuda, né? Pedem muito minha ajuda, essas pessoas. Tem muitos que vêm pedir minha ajuda, né? E aí eu caí fora desse negócio de encorajamento, apoio, calor para viver sua pobre vida espiritual. Tá louco? Sem os coeficientes de vários auxílios, eles rastejariam no chão incapazes de alcançar o céu e seriam pisoteados pelo maligno. Então, haja paciência, né? Eles não se importam, porque sabem que por si mesmos se dão morte à alma, se dão a morte da alma. Crendo, Padre, meu Deus do céu. Jesus, que coisa. Eu consigo imaginar todas essas pessoas. Eleição dolorosa porque é necessário, como uma espiga destinada a tornar-se farinha de Deus, aceitar os golpes da debulhadora, a imolação da mó, a purificação da batedeira, isto é, dores, mortificações e asceses sem medida. Para ser farinha de hóstia, é preciso saber se despojar de todas as impurezas pelo amor. Nada mais é tão absoluto quanto o amor em operar essa purificação de sua personalidade para torná-la apta a viver no céu. Mas pensa, minha alma, pensa depois de tanta dor, em como te parecerá belo o meu paraíso. Toda a amargura que bebes aqui por amor do teu rei, lá em cima encontrarás transformada em doçura. Todas as feridas que te rasgaram aqui serão joias eternas lá, toda a dor será alegria. Glória a Deus. O tempo passa, cada momento passa e eu permaneço, e minha eternidade permanece comigo. E isso será seu presente, nosso presente, que você ganhou com seu amor e com sua dor. Né? Doa sua vontade humana e seja fiel, realmente quente, né? Quente. Leia esses escritos, você sozinho. Faz a sua oferta de partilha para Jesus, para você ter a sua parte, meu querido, minha querida. Né? Não fique dependendo de ninguém, por favor, né?
Jesus diz para ela também: abre-me, amada minha. Você vê que se quem te deu lírio pode te dar tudo que você quer? Eu me dei para você, minha querida, lírio imaculado, nascido de Maria, que é lírio imaculado. Né? Daí ele tá falando para ela que estou no teu quarto onde a tua fé brilha mais do que uma lâmpada. Eu quero te contar um segredo. A santa que amaste desde a infância, Maria Madalena, já penitente nas terras da França e sozinha entre as rochas, soube abstrair o espírito, apanhado de um redemoinho do amor, a ponto de para enviá-lo onde eu estava nas espécies sagradas. Então ela conseguia ir lá ela conseguia, soube abstrair o espírito para ficar adorando nas espécies sagradas, na comunhão. A Maria Madalena, que grandes, né? E este desejo dela de me adorar no sacramento, como ela me adorou em vida na terra, me comoveu ainda mais do que sua penitência. Nossa, que grande, né? Muito pouco sou adorado pelos cristãos, por causa de enganos que precisam de mais do que um aparato para me adorar, né? Por coisas que eles acham que precisam de mais coisas, né? De aparatos para me adorar. Então, por causa de horário para isso, né? Tudo mais, é muita coisinha que inventam para adoração. Mas ame-me, porque sou muito pouco adorado pelos cristãos. Veja-me e acredite em mim apenas pela força da fé. Sabei que nunca tive adorações mais vivas do que as dos reclusos voluntários ou exilados em celas e desertos, e que nunca tive altar mais digno do que do pequeno Tarcísio importando as sagradas linhas com o seu sangue. Então essa parte do Tarcísio eu não sei quem ele é, não. Para encontrar algo mais perfeito, você deve pensar nos transportes inefáveis de minha mãe curvada sobre o meu berço. Então, seja Maria adoradora do pão vivo descido do céu. Maria faz da tua casa uma Nazaré e uma Betânia. Já é desde que eu estou aqui. E quanto mais você o faz com amor total ao seu Jesus Eucarístico, a doença para o coração amoroso não é obstáculo. Infinitas são as igrejas onde estou sozinho. Venha com o seu espírito nelas, compense a falta de amor dos outros. Então ame a Deus. Aprenda comigo a dizer: eu ansiava por isso, desejei ardentemente vir a ti, Jesus, que estás sozinho em tantos altares, para te dizer que te amo com todo o meu ser. Isso é para nós também, né? A gente desejar amar Jesus, adorar Jesus na divina vontade, né? Com toda a nossa força, em cada ato na divina vontade que nós fizermos. É uma adoração múltipla, que envolve o mundo inteiro, o universo inteiro, que é o nosso, né, nosso trabalho aqui na divina vontade, é um grande bálsamo, né, para Deus, e ele vai se sentir perfeito. O Tarcísio é um menino santo do século III, que foi martirizado em Roma por querer defender a Eucaristia da profanação. Que lindo. Amém? Então é lindo demais, esse livro é maravilhoso. Então vamos amar Jesus do jeito que ele gostaria de ser amado, através da divina vontade. Você que é filho da divina vontade, é a forma de amor mais perfeita que Deus pode receber de nós. É sermos filhos da divina vontade, consagrarmos a nossa vontade humana e vivermos plenamente os atos da divina vontade. Estude, aprenda e saiba desenvolver esses atos em cada momento e segundo, na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos e em todos os seus pensamentos, que são os pensamentos do próprio Deus na sua mente, os seus sentimentos de Deus no seu coração. São sentimentos puros de Deus para Deus mesmo, Ele mesmo se amando através de você, e você sendo uma hóstia viva, adoradora em espírito e em verdade, como nunca houve antes. Amém? Deus abençoe. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.